Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma demonstração de Pipefy. E hoje, na verdade, eu vou gravar o vídeo para aquela pessoa que está iniciando. Hoje é dia da gente aprender como é que a gente começa a utilizar o Pipefy totalmente do zero, beleza? Então bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, então aqui, ó, vocês já podem ver minha tela, né? Então essa é a tela do Pipefy, a tela inicial. Então se você nunca mexeu no Pipefy, primeira coisa, você vai botar pipefy.com, já vai dar um Enter, quando você entrar ele já vai mostrar essa versão aqui, tá bom? Uma vez que você entrou dentro do Pipefy, nesta versão, você vai vir aqui e vai clicar nesse botãozinho de entrar, ó, tá vendo? Se você ainda não tem usuário, é tranquilo, porque você vai botar o entrar. Aí o que o Pipefy vai fazer? Ele vai abrir uma janela de login. Se você ainda não tem usuário, ele vai pedir para você cadastrar e você habilita. Se você já tem usuário, você consegue já cair direto nessa tela inicial aqui. Uma coisa interessante, tá, pessoal? O Pipefy é uma plataforma totalmente nuvem, então você não tem que instalar nada, você não precisa baixar nada no seu computador, é só entrar online e já vai cair, tá bom? Quando você entra online, ó, você tem aqui em cima o endereço do Pipefy, /organization e / tem um número. Esse número aqui representa o ID da sua organização. O que é uma organização? O Pipefy é uma ferramenta que ele trabalha no modelo de Kanban, de processos, né? Uma ferramenta para gestão de processos de negócio. Então, quando você loga, você está dentro de uma empresa. Então é como se eu tivesse uma empresa que tem um código. Aí dentro dessa empresa eu vou criar processos, que são os pipes. Aí dentro de cada pipe eu vou desenvolver um fluxo, que é um fluxo com caixa de entrada, com fase de desenvolvimento, com fase de conclusão, que aí eu vou mostrar para vocês. Mas a dinâmica, a árvore do Pipefy é assim. Então você tem a organização, dentro da organização você vai ter os processos, você vai ter os pipes, dentro dos pipes você vai ter o processo de trabalho, tá bom? Caso, por exemplo, você tem aí, sua empresa é muito grande, você tem várias áreas, você pode criar uma organização por área. Então, por exemplo, a minha organização vai ser a organização do financeiro. Dentro da organização do financeiro eu vou ter o processo de contas a pagar, o de contas a receber, o de cobrança, o de crédito. Eu posso ter tudo isso dentro da minha estrutura de financeiro. Eu poderia ter uma outra organização, que é uma organização de RH, de recursos humanos. Então, dentro da minha organização de recursos humanos, eu tenho os pipes de onboarding de colaboradores, de processo seletivo, de folha de pagamento, de férias, controle de férias, por exemplo, de controle de horas dos profissionais. Então eu posso ter vários pipes, vários processos dentro da organização RH. Então isso que é legal no Pipefy. Você pode usar a organização como a sua própria organização mesmo, e dentro dela tem todos os processos de todas as áreas. Ou você pode usar, já se sua empresa é muito grande, cada organização é um departamento, e dentro desse departamento eu tenho vários pipes, vários processos relacionados aos trabalhos que eu faço dentro desse departamento, tá bom? Então essa é a estrutura. Aqui, se vocês veem, eu caio direto no pipe, na organização da DR. Por quê? O meu usuário, Rodrigo Menezes de Souza, é um usuário que só tem uma organização dentro dele, que é a organização da DR. Então, por isso que ele caiu direto aqui. Se eu tivesse mais do que uma organização, o Pipefy me mostraria uma lista de organizações atreladas ao meu usuário para eu escolher em qual eu quero entrar, antes de cair nessa tela. Aí, pessoal, nessa tela inicial você vai ter aqui, ó, os templates. O que são os templates? Pipefy, ele tem uma série de processos já pré-modelados de acordo com o N departamentos. Isso é muito legal, ó, porque, por exemplo, se eu clicar aqui no Ver Todos, ele me abre esta janela. Ó. Nessa janela eu posso vir aqui, antes de vir na barra de pesquisa, eu posso escolher, tá vendo? Ó, tem várias áreas. Então, por exemplo, vou botar TI. Dentro da área de TI, ó, eu tenho o processo de chamado de TI. Já tem o processo de onboarding de TI, solicitações de TI, solicitação de acesso para trabalho remoto, por exemplo, isso é uma coisa hoje em dia muito em voga, desenvolvimento de software ágil, então para gestão de projetos ágeis, gerenciamento de produtos, tá vendo? Então você tem vários templates. Para equipe de vendas, por exemplo, eu tenho CRM de vendas, qualificação de lead, formulário de geração de lead, gestão de trabalho remoto, prospecção ativa, gerenciamento de solicitações, gestão de termos de
confidencialidade, venda de imóveis, funil de vendas, tá vendo? Eu tenho uma série de processos que o Pipefy já tem pré-modelado que você pode usar dentro do seu projeto, dentro da sua organização, sem precisar construir do zero. Então, por exemplo, ó, eu vou criar aqui a parte do CRM, tá? Então, eu venho aqui e é até legal que tem uma tag, ó. Esse aqui são os mais populares, ó. Tá escrito popular e tem uma tag de em alta. Muita gente tá usando esse. Tem o de novo também, ó. Quando é algo novo que ainda não é popular. Ou até sem tag, porque é algo que foi construído, mas que ainda não tá não é nem popular, nem tá em alta, mas tem disponível, tá bom? Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou clicar nesse. Quando eu clico nesse, eu tenho aqui um vídeo demonstrando pra gente como é que funciona esse processo. Então vem até uma narrativa do próprio Pipefy conversando com você, mostrando como é que esse pipe vai funcionar, ó, esse processo, tá vendo? Então você vai ter uma ideia de como funciona. Se você gostar, por exemplo, você olhou, gostou. Ah, não, gostei. Esse é o processo. Você pode ler aqui um pouquinho mais sobre como esse processo funciona. Quero trabalhar esse processo. É isso aqui mesmo que eu quero trabalhar. Você vem aqui e clica no botãozinho de usar template. Chama CRM de vendas, tá vendo? O que acontece? O Pipefy ele pede 1 minuto para você e ele já vai configurando todo o template, ó. Tá vendo? Então ele vai configurando. Pode acontecer, pessoal, como é algo totalmente em nuvem, sua internet dê alguma pipocada aí, de repente ela falha e aí você não consegue ver o resultado. Se isso acontecer, você pode clicar nesse botão aqui, ó. Clique aqui, ó. Seu pipe está quase pronto. Se estiver demorando demais, clique aqui. Se você clicar aqui, ele meio que vai direto, porque às vezes ele processou, só não abriu a tela. Então ficou travado. Aí você clica naquele botãozinho, ó. Você já consegue ver o pipe. Reparem que, por exemplo, né, como eu estou mostrando para vocês do zero, isso aqui é um processo novo, é um pipe. Então qual é o nome desse pipe? CRM, qualificação de leads. Reparem que agora, se a gente olhar lá na barra de busca, eu tenho, ó, app.pipefy.com. Aqui não está mais escrito organization, aqui está escrito pipes e eu tenho um código, que é o código que me leva direto para esse pipe, para esse processo de qualificação de leads. Então aqui em cima eu tenho o nome da fase, aqui embaixo eu tenho as fases e aí eu consigo ver da esquerda para a direita o meu processo acontecendo. Então todo o processo começa da esquerda e termina na direita, tá bom? Então, quando você escolhe um template, isso é muito legal. O Pipefy, ele não só cria o processo, como ele também cria estes cards aqui, ó, tá vendo? O que são esses cards que a gente tá vendo aqui? São as demandas daquele processo. Então, esse é o processo, começando da esquerda, indo para a direita. E cada card desse é uma demanda dentro deste processo. Então, por exemplo, Indústrias Wonka, eu vou clicar nela. Quando eu entro, ó, eu vejo a demanda. Reparem que, uma coisa legal, né? Desse lado esquerdo do card, você vai ter as informações relativas à sua demanda e os históricos do que aconteceu com ela. Na direita, nessa parte da direita do card que você abriu, você vai ter o que você precisa fazer na fase em que a demanda está. Então, por exemplo, quando eu vou fechar aqui no X, ó, minha demanda ela está em backlog. Se eu clicar aqui no backlog, essas são as ações que eu preciso fazer para mover de fase. Quando eu fizer as ações aqui na direita, eu movo ele para uma outra fase. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, vou preencher. Daqui a pouco eu vou fazer do zero, tá, pessoal, com vocês. Mas, por exemplo, ó, preenchi o que eu preciso fazer na demanda, agora eu vou mandar para qualificação. Olha só, meu Indústrias Wonka agora está em outra fase, na fase de qualificação. Quando eu clico agora nele aqui, do lado esquerdo eu tenho os detalhes da demanda e eu tenho o histórico das fases, ó. Então eu tenho, ó, ele passou pela fase backlog e na fase backlog foram preenchidas essas informações. Agora na fase que eu estou, que é qualificação, eu tenho que preencher estas informações aqui para mover para as próximas fases, que pode ser ou o lead não qualificou ou eu vou fazer uma ligação de contato. E aí uma coisa que é interessante é que aqui embaixo, ó, o Pipefy ele vai criando comentários, tá vendo? Então, por exemplo, ó,
O Rodrigo Menezes, que sou eu, atualizou esse campo com essa informação. O Rodrigo Menezes atualizou o operador. O Rodrigo Menezes adicionou ele mesmo como responsável. E o Rodrigo Menezes moveu para qualificação. Então, o Pipefy vai criando todo um histórico do que foi feito com essa demanda aqui nessa parte de baixo. É super simples, tá vendo? Aí a pessoa movimenta. Imagina que é o seguinte, ó. Tem uma outra forma de mover de fase, tá? Você pode fazer isso aqui, ó. Só arrastar, tá? Então, por exemplo, imagina que eu mexi de volta, joguei de volta pro backlog, vim aqui no campo e em vez de colocar o lead atende ao perfil, sim, eu vou botar não. E vou mover para qualificação de novo. Dentro da qualificação, agora eu vou abrir a demanda. Olha que interessante nos comentários, ó. O Rodrigo Menezes colocou há pouco que ele atualizou o campo, o lead atende ao perfil do nosso cliente, colocou não. Aqui ele cria um botãozinho mostrar diferença, ó. E aí quando você clica nesse mostrar diferença, ó, o próprio Pipefy diz, antes estava como sim e agora ficou como não, porque o Rodrigo mexeu. Então você tem toda uma parte de rastreabilidade do que acontece naquela demanda dentro do Pipefy. Isso daqui é excelente, porque você não perde nada do que foi feito e nada de quem fez. Então você tem os detalhes do que foi feito e o que a pessoa fez. Tudo rastreado aqui embaixo. E aqui em cima você preenche, tá bom? E essa é a dinâmica, basicamente você vai ter essa dinâmica até você mover a demanda até pro final, tá bom? Só que, obviamente, como é que eu insiro a demanda dentro do meu fluxo? Isso é uma pergunta importante, isso é um processo importante, né? Toda demanda precisa ter um começo. O começo, pessoal, vai estar sempre nesse maisinho aqui, ó, que é o que a gente chama do Start Form, o formulário de início. Este é o formulário que alguém vai preencher para colocar a demanda dentro do seu processo, tá bom? Então o Pipefy, como um software de gestão de processos, que é isso que o Pipefy é, você consegue criar as demandas. E a parte mais legal, né? Essa criação de demandas não precisa ser feito só por uma pessoa que tem licença para acessar o Pipe. Esse processo ele pode ser feito por uma pessoa externa da empresa, uma pessoa que nem tem acesso a esse pipe. Como eu faço isso? Eu clico nesse botão compartilhar formulário aqui e quando eu faço isso, ó, o Pipefy cria esse link aqui, ó, pessoal, esse link público. Esse link público, se você mandar para alguém, ó, por exemplo, a pessoa joga lá na URL da página dela, do navegador dela, olha que legal, ó. Agora ela está vendo o formulário público. Então, este formulário aqui tem as informações necessárias para inserir dados dentro desse fluxo. Então, a pessoa preencheu de fora do Pipefy essa informação. Qualquer pessoa que você compartilhou o link, a informação que ela preencheu aqui e clicou em enviar é recebida dentro desse processo e você consegue gerir tudo o que aconteceu. Tá vendo? Então aí cai aqui e aí daqui você consegue ir fazendo várias movimentações, beleza? Até concluir o seu processo. Quando você concluir o seu processo, você vai ter um outro botãozinho aqui, ó, que é o de relatórios. Olha que legal. Quando você clicar nessa abinha de relatórios, a gente estava no Kanban, tá vendo? A gente pode clicar em relatórios e aí a gente pode colocar criar novo relatório. O que é o criar novo relatório? É um relatório analítico com todos os detalhes das demandas que caíram dentro desse processo. Então, se eu venho aqui na parte superior direita e clico nesses 3 tracinhos de colunas aqui, ó, eu posso colocar quais campos eu quero que venha no meu relatório, por exemplo. Eu vou fazer isso rapidamente porque a gente já vai começar a montar o fluxo, tá? A gente vai montar o fluxo, eu vou montar junto com vocês esse fluxo. Então, uma vez que eu faço isso, ó, eu terminei, eu clico em salvar, dou um nome para esse relatório, por exemplo. E aí agora, olha que interessante, se você clicar nessa setinha de exportar aqui, ó, você faz um download desse relatório e você tem ele, vou mostrar para vocês, no Excel, ó, montadinho para você trabalhar com todos os detalhes da demanda. Cada demanda uma por linha. E aí é sua gestão
dos relatórios, a sua gestão de dados, que vai tratar isso aqui como uma base de dados para consumo futuro. Você pode criar dashboard aqui no canal, tem vídeo sobre Pipefy, sobre Power BI e Tableau, por exemplo. Você pode usar essa base para fazer relatórios com Power BI e Tableau. Então você consegue fazer uma integração dos seus processos de negócio com ferramentas de visualização, tá bom? Então, basicamente essa é a dinâmica. Então eu tenho um Kanban. O que é o Kanban? É o pipe, que é o meu processo, começando na esquerda, terminando na direita. Tudo inicia por um formulário. A partir desse formulário eu vou fazendo coisas na fase. Quando eu concluo a demanda, eu termino o meu processo e aí a qualquer momento eu posso gerar relatórios. Lembra que eu salvei? Olha só, esse relatório fica vivo. Então, por exemplo, se eu criar uma nova demanda, eu vou criar aqui, ó, Rodrigo. Esses campos que estão sem o asterisco não são obrigatórios. Então eu vou colocar aqui só os campos obrigatórios e vou enviar. Olha só, ele fala para mim, ó, me fala o seu e-mail para eu mandar uma cópia. Então eu vou colocar aqui meu e-mail. Aliás, eu vou colocar o e-mail do marketing, marketing@drtransformaçãodigital.com.br. Vou dar um submeter. Pronto, ó, foi submetido e tá falando para eu checar meu e-mail. Se eu vier aqui, ó, olha só, o Pipefy criou na hora essa demanda, ó, já entrou em backlog. Se eu vier na parte de relatórios e clicar aqui, agora quando eu olho o meu relatório, deixa eu só atualizar a página, ele automaticamente vai criar todas as demandas, incluindo a nova demanda que eu coloquei aqui. Então esse relatório vai ficando sempre atualizado. Ó, movi para qualificação, movi para ligação, agora vem aqui no relatório, baixei e eu tenho a demanda nova. E assim você vai construindo e vai montando o seu projeto. Tá bom? Então, essa é a dinâmica do Pipefy. Agora vamos montar um do zero. Eu ensinei vocês como pega template, mas eu vou agora ensinar como monta do zero. Se eu clicar aqui no logo do Pipefy, ó, eu volto para o início. Sabe aquele pipe? Ó? Aqui na tela eu tenho pipes, então ele vai me mostrar todos os meus pipes. Então, todos os meus processos. Aí, por exemplo, o que a gente tinha criado é esse aqui. Ó. Se eu clicar, eu volto para dentro dele para editar. E uma coisa legal, aqui embaixo, ó, ele mostra menos pipes. Ó. Se você fizer isso, você consegue reduzir a visão. Então, só ver os principais ou mostrar mais. E você tem duas abas. Uma que mostra os meus pipes, os meus processos, os processos dos quais eu faço parte, e outros pipes que são outros processos que eu não faço parte, mas que são dentro da minha organização. Tá vendo? Ó, então eles ficam fechados. Uma coisa legal, né? Se eu não sou administrador do pipe, que eu vou mostrar para vocês também, eu não consigo acessar esses outros aqui, porque tem restrição de acesso. Porém, se eu sou o administrador do pipe, eu posso entrar em qualquer um desses e me colocar como participante. Mas se eu não sou administrador, eu sou só um membro, eu só vou conseguir acessar aqueles aos quais eu fui designado para participar, tá bom? Eu vou deletar aquele que a gente criou. Então, como é que eu deleto? Ó, clica nos 3 pontinhos aqui na frente e coloca excluir este pipe, por exemplo. Aí é interessante, né? O processo de exclusão, ele não tem volta. Então, por isso que o Pipefy deixa essa palavra aqui, se você quer realmente excluir. Aí você pega e exclui. Então, vou excluir esses 6. Esses 2 pipes, desculpa, falei 6, porque eu vi 6 oportunidades ali, mas eu vou excluir esses que não me interessam. E vou ficar somente com esses. Fechou. Então, agora a gente vai fazer assim, ó. Em vez de eu usar um template, eu vou montar com vocês um novo processo do zero. Então a gente vai clicar aqui, ó, novo pipe, tá vendo? Eu clico nesse botão novo pipe. E aí eu vou vir aqui, vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, iniciar do zero. Tá bom? Nome do pipe. A gente vai criar um pipe que ele é uma pesquisa de NPS. Pesquisa de satisfação NPS. Esse vai ser o nome do meu processo. E eu vou clicar em criar pipe. Reparem que o Pipefy ele cria sempre 3 etapas, né? Uma de início, que ele chama de caixa de entrada. Uma de desenvolvimento, de andamento, que ele chama de fazenda. E uma de concluído, que é onde termina, tá? Então ele cria basicamente 3 fases. Agora a gente pode editar, pode criar nova fase. Então vamos fazer o seguinte, ó. Essa primeira fase, eu vou chamar ela de entrada
das pesquisas. Então, quando alguém responder minha pesquisa, essa vai cair nesta fase. Aí aqui eu posso dar uma cor para ela, eu vou botar ela cinza, ó. Então essa fase é uma fase cinza, que é a entrada das pesquisas. Depois, a segunda fase do meu processo vai ser uma triagem das pesquisas. Vamos colocar assim, ó, por produto. Depende do produto que o cliente responder, eu vou fazer uma triagem. Aí, por exemplo, eu vou ter dois produtos. Eu vou ter o Team as a Service, que é um produto da DR, e eu vou ter uma fase das pesquisas relacionadas ao Recruiter, que é um outro produto da DR aqui. Essa parte da triagem eu vou clicar e ela eu já vou colocar uma outra cor. Eu vou colocar um laranja nela. Então, eu tenho a entrada, daí eu caio numa fase de triagem. Agora eu vou inserir uma nova fase, que é a fase do produto TAS, que são as respostas do produto TAS. Então, eu vou vir aqui, ó, nova fase, vou clicar. E essa nova fase vai ser assim, ó, respostas, produto, Team as a Service, tá bom? E aí que é interessante, né, pessoal? Ó, eu posso colocar que essa fase é uma fase final, ou eu posso colocar que essa fase é uma fase inicial. Se eu clicar nessa flag, se eu colocar como uma fase inicial, vai ficar aquele botãozinho de mais, que eu posso criar formulários dentro desta fase. Se eu colocar como fase final, o Pipefy entende que o processo conclui. Essa vai ser uma fase final. Essa é uma possibilidade de fase final. Aqui, ó. Então eu vou dar um salvar. Ele criou. Aí eu clico no título novamente, eu vou mudar a cor dele aqui. Eu vou deixar verde, porque é uma fase final. Aí, eu vou clicar nessa fase que tem aqui de concluído, ó. Vou clicar nos 3 pontinhos e eu vou excluir ela, porque eu não quero trabalhar com essa fase. Então, excluo ela aqui. Essa fase concluída eu não quero mais. Então, vou excluir. E vou colocar uma outra fase, que é a de respostas do produto Recruiter. Beleza? Que também vai ser uma fase final. Então, eu posso ter mais de uma fase final. Então, nesse caso, eu tenho duas fases finais no meu processo. Uma que é o Team as a Service e a outra que é do Recruiter. Vou salvar. E essa segunda que eu salvei aqui, eu vou botar um outro tom mais azulado. Então, eu tenho duas fases finais. Uma fase de triagem e a fase de entrada das pesquisas. Beleza. Já tenho aqui a estrutura do meu fluxo. Então, eu vou receber as pesquisas aqui, vou mandar para triagem, e depois que eu fizer a triagem, eu vou classificar essa pesquisa em TAS, ou essa pesquisa vai para Recruiter. Tudo bem? Vamos, então, construir o formulário de início. Para isso, a gente vai clicar nesse botãozinho de mais, que está aqui, ó, de adicione um card. E aí, aqui, está totalmente em branco, tá vendo? Então, eu vou ter que vir aqui em cima e clicar nessa parte de editar o formulário. Então, vamos editar esse formulário. Beleza. Meu formulário, ele vai ter o quê? Né? Então, como é que ele vai começar? Aqui do lado esquerdo, ó, o Pipefy vai te mostrar vários tipos de campos que você pode usar dentro do seu formulário. Pessoal, tem uma infinidade de campos aqui absurda. Você tem várias opções que você pode utilizar para o seu processo. Então, minha pesquisa ela vai começar o seguinte, com a pessoa me falando o nome dela. Então, para isso, eu vou usar o texto curto. Se você passa o mouse, você tem até uma fotografia, como vocês podem ver, explicando um pouco mais como que esse campo é preenchido. Então, eu vou começar com um texto curto. Vou clicar uma vez. Ele vai abrir essa caixinha e eu vou editar. Aqui, pessoal, você está colocando o campo. Então, você está colocando o título do campo na pesquisa. Então, o título vai ser qual seu nome? Interrogação. Então, você colocou qual o seu nome, aí aqui eu consigo nesse escolha o tipo de texto. Quando eu estou trabalhando com texto, eu posso mudar para texto longo, ó, que a caixa fica maior, ou texto curto. Nesse caso é um texto curto que a pessoa vai digitar o nome dela. Aí você pode colocar uma descrição. O que é a descrição? É um detalhe que vai ficar embaixo aqui para ajudar a pessoa a responder. Então, por exemplo, insira seu nome completo. Por exemplo, tá vendo? Ó? Vai ficar qual o seu nome, insira seu nome completo. Você poderá colocar um texto de ajuda, que vai ficar um sinalzinho aqui explicando para a pessoa como que esse campo funciona. E a gente pode colocar aqui, ó, se esse campo é editável em outras fases, se a qualquer momento da minha pesquisa, do meu processo, o usuário que estiver mexendo nele consegue modificar o nome. Eu não quero que seja editável em outras fases. Uma vez que a pessoa escreveu o nome dela e mandou a pesquisa para mim, eu não vou mexer mais nisso. Eu não quero que ninguém edite o nome. Então eu vou tirar isso.
tá? E aqui você tem uma opção de colocar que esse campo é obrigatório. Vai ter que responder o nome. E aí ele já fica com a hashtag. E você salva. Agora meu formulário já tem um campo. Beleza? Aí, pessoal, a gente pode fazer uma outra coisa, que é o seguinte. A gente pode colocar, logo na sequência, qual o produto que você utilizou da empresa. Para isso, eu vou colocar aqui uma seleção de lista, uma lista. Então, ó, eu vou clicar aqui. Ao invés de eu colocar essa opção de seleção lista, eu vou colocar uma seleção de única opção. Se vocês olharem, a diferença é que um é aquele combinho que a pessoa clica, ele expande uma lista e ela escolhe. E o seleção de única opção fica nesse formato aqui, fica a bolinha para a pessoa flegar. Como são só 2 produtos, eu vou usar essa lista de única opção. Aí eu vou vir aqui e vou falar qual produto você utiliza atualmente. Aí a pessoa vai pegar e vai falar aqui, ó. Aí aqui a pessoa vai responder essa pergunta e a gente vai falar como a gente quer mostrar as nossas opções. Se a gente quer mostrar na horizontal ou na vertical. Eu vou colocar na horizontal para ficar as opções uma do lado da outra, porque eu só tenho 2. E aqui embaixo eu boto as opções. Então a primeira, Team as a Service, que seria o TAS, a sigla TAS. E aí eu vou colocar aqui para adicionar outra opção, que é a opção de Recruiter. Por exemplo, pessoal, se você tiver várias opções e você quiser inserir, de repente copiar de um Excel seu várias opções e colocar aqui, você clica nesse adicionar vários. Porque daí o Pipefy abre esse combo que é uma opção por linha, né? E aí você consegue colar um textão com uma opção por linha e ele já vai automaticamente colocar uma opção a cada do lado da outra aqui, tá bom? Se você colocar no adicionar vários aqui. No meu caso eu só tenho 2, então vai ser assim. Beleza? Esse campo também é obrigatório. Essa parte de baixo vai ser sempre parecida, tá vendo? O detalhe. É muito mais você flegar para ver o que você quer. Esse campo também é obrigatório. Esse campo não é editável em outras fases. Eu vou salvar. Beleza. E aí eu vou fazer uma terceira pergunta para a pessoa, que é a seguinte. Qual é o score que você dá, né? Avalie de... Que nota você dá de 0 a 10. Então, para isso, eu vou colocar... Deixa eu ver qual que a gente pode usar. Eu vou usar um checkbox para isso, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, checkbox, e eu vou colocar... Qual nota? Vou colocar assim, ó, de 0 a 10. Quanto você recomendaria este produto para um conhecido? Essa vai ser a pergunta, tá? Esse vai ser um checklist horizontal. E aí aqui eu já vou colocar vários. Por quê? Porque eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na outra linha, 10. E aí eu tenho aqui a lista para a pessoa escolher. Esse campo também é obrigatório. Não é editável em outras fases. E eu salvo. Tá bom? Fechou. Quando fizermos isso, ó, a gente já tem um formulário de início, onde a pessoa vai preencher o nome dela, vai preencher o produto que ela usa e de 0 a 10 quanto ela recomenda, tá bom? A gente está aqui na opção do formulário interno do Pipefy. Depois a gente pode clicar aqui, ó, no modo público, tá vendo? Ó? Editar formulário, modo público. Então aqui você bota a flag de formulário público. Aí aqui, pessoal, nessa parte você pode escolher um logo. Então, por exemplo, ó, lembra de respeitar isso. JPEG, GIF ou PNG, tamanho máximo 2 megas. Vou colocar aqui escolher arquivo. Show all files. Aí eu vou vir aqui no meu computador. Só um minutinho que eu vou pegar ele aqui. Vou no meu computador procurar o arquivo, por exemplo. Deixa eu pegar ele aqui, pegar um curtinho. Ó. Tem alguns aqui, eu vou colocar esse aqui, ó, da DR, esse logo aqui. Beleza. Selecionei Don't Open. Ah, esse aqui tá como GIF, não vou pegar um que seja PNG, peraí. Eu vou com esse aqui, pronto, esse aqui do lado, que ele é preto. Don't Open, olha só, ele abre o meu logo. Aí eu posso ajustar, tá vendo, ó, a largura. Por exemplo, ó, vou ajustar a altura e a largura ó, do meu logo. Vou deixar assim. Assim tá ótimo.
Você pode dar mais um na imagem ou menos um, tá vendo? Se você deixar o quadrado, você pode dar o zoom na imagem para ficar melhor preenchido na tela. E aí você clica no salvar. Pronto, ó, ele já criou um logo. Aí aqui é o título do formulário. Tá vendo que tá escrito form? Título do formulário, pesquisa NPS. Aí agora aqui embaixo eu vou botar uma descrição que é para a pessoa saber o que se trata. Gostaríamos, vou conversar com ela, tá? Gostaríamos muito de saber sua opinião a respeito de nossos serviços. Fique à vontade, pois não iremos utilizar estas informações para envio de publicidade. Beleza? Então a gente coloca assim e vem aqui, ó, o texto do botão. Tá vendo que tá escrito aqui enviar? A gente pode mudar esse texto. Então eu posso vir aqui e colocar finalizado. Vou deixar assim, ó, um texto diferente e vou botar uma outra cor, por exemplo, vou colocar um verde, ó, no botãozinho, tá vendo? E você também pode editar esse fundo de tela, tá vendo, pessoal, que ele tá cinza? Se você clicar aqui na seta para baixo, vai ter uma série de imagens que você pode usar como fundo de tela do seu Pipe. Então, você pode buscar por tópico, né? Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, pesquisa. E vamos ver o que ele me traz, ó. Ele traz essas imagens, aí deixa eu ver se eu colocar NPS, o que ele me mostra. Net, Promote, Score. Deixa eu escrever só Score. Ó, então eu coloquei aqui Score. Eu vou pegar essa opção aqui, ó, esse primeiro. Vou dar um salvar. Ah, ficou muito forte, não gostei. Vou fazer de novo. Score. Agora apareceu umas outras, até gostei das outras, então vou pegar uma aqui mais clean. Essa aqui, ó. Vou escolher essa opção aqui. Vou salvar e aí pronto, ó, já tem uma imagem para minha pesquisa, para o meu formulário, tá bom? E assim a gente terminou então o nosso formulário público, editar como esse formulário vai ser. Agora eu vou voltar para o meu fluxo, ó, vou clicar aqui em fluxo. Aqui eu consigo ver como é que esse fluxo todo vai funcionar. Então, ó, o formulário vai entrar na pesquisa, que vai mandar para triagem, que depois vai mandar para as respostas e depois ou para a resposta do produto, do TAS ou a resposta do Recruiter. Ótimo, já tenho a ideia de como o meu fluxo vai funcionar. Aí agora a gente faz o seguinte, a gente pode fechar essa janela e a gente volta para o nosso pipe. Dentro do nosso pipe, agora se eu clicar no mais, ó, eu já tenho todo o processo do formulário. Esse é o interno. Se eu quiser ver o externo, eu clico aqui no compartilhar e eu copio esse campo, ó. Copio. Se eu copiar agora e jogar numa URL, ó, já está pronto para compartilhar com alguém. A pessoa já consegue ver este formulário. Aí aqui, ó, eu já tenho o link que eu posso copiar e mandar para a pessoa. Quando ela acessar, ela vai ver aquele relatório que a gente acabou de construir, a visão modo público dele, tá bom? Então é assim que a gente faz para modificar o formulário público. Agora vamos editar essa primeira fase? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou clicar, vou passar o mouse em cima da fase, vou clicar nesses 3 pontinhos e vou colocar aqui configurar fase, tá vendo? Então eu vou clicar em configurar fase, tenho a fase aqui, vou começar a construir. Quando cair na caixa de entrada, o que eu quero fazer, tá? Eu vou botar aqui um validador. Agora a gente está falando de informações para quem vai manipular o formulário. Então agora a gente está conversando com quem vai mexer no formulário que a gente criou. Então dentro do Pipefy, não é mais para o público, tá bom? Então agora eu vou vir aqui e vou falar assim. Quando cair aqui, eu quero primeiro uma avaliação. Então eu vou ter só um checklist que a pessoa vai colocar. De novo eu vou colocar aqui Na verdade agora eu vou escolher uma outra lista, seleção de lista.
vou clicar uma vez e esse campo vai ser assim, ó. Pesquisa que a pessoa, quando ela pegar na caixa de entrada, devidamente preenchida, aí a pessoa vai colocar aqui sim ou não. Eu vou colocar uma listinha para que quem receba no Pipe responda se a pesquisa foi devidamente preenchida. Beleza. Se foi devidamente preenchida, eu salvo e tá tudo certo. E aí ela já vai poder mover para a próxima fase. Aí aqui, ó, tá vendo que antes a gente estava no formulário inicial, que a gente editou o modo público e o modo padrão? Agora na parte de fases, eu consigo editar tanto aqui, eu clico na parte de fases e aí eu venho aqui, eu clico para baixo e eu consigo escolher outras fases. Então na primeira fase, na entrada, a pessoa vai responder isso. Agora na fase de triagem, eu vou primeiro colocar um texto explicando o que eu quero que a pessoa que está mexendo, o analista dentro do meu pipe, faça. Então eu vou conversar com ele. Então eu vou colocar aqui, ó, conteúdo dinâmico. O texto vai ser pessoa, sua responsabilidade nesta fase do processo será auditar qual produto esta pesquisa se refere. Não esqueça de se colocar como auditor responsável. Tá? Então eu estou criando aqui uma conversa com com a pessoa que vai mexer no pipe. Então eu vou clicar aqui em salvar, ó. Tá vendo? Quando eu faço isso, o Pipefy cria esse texto padrão. Você poderia usar, ó. Se você, qualquer momento, olhar o texto e falar tem coisa errada, passa o mouse e vem nesse lapisinho. E aí você vem e clica aqui, ó. Edita o campo e salva. Não esquece de salvar, tá, pessoal? É importante salvar. Beleza, eu já coloquei. Aí aqui embaixo eu vou falar para a pessoa se colocar como responsável. Então eu vou colocar esse campo aqui, ó, responsável. Aí aqui o título desse campo vai ser o auditor responsável. E a pessoa vai se colocar. Esse campo ele é obrigatório. Ele não é editável em outras fases. E aí eu quero que todos os campos do card... O que isso quer dizer, né? Tudo que eu colocar no campo do card, de campo fixo no card, vai conversar com esse campo aqui. Então eu vou dar um salvar. E esse aqui, pessoal, o que acontece? A pessoa, quando ela clicar em adicionar responsável, o Pipefy vai mostrar a lista de membros desse pipe, de pessoas que participam desse fluxo, e elas vão poder se colocar aqui, tá bom? E aí embaixo a pessoa vai me responder em duas opções de novo, que é na seleção de única opção. Ela vai me falar qual o produto da pesquisa. Interrogação. Opção única horizontal. Então a primeira é Team as a Service. E a outra opção, Recruiter. Beleza? Vou falar que esse campo também é obrigatório. Esse campo não é editável em outras fases e vou salvar. Perfeito. Então, ó, qual o produto da pesquisa? E aí eu vou colocar aqui também um campo de data. Vamos aprender campo de data também, ó. Vou colocar um campo de data que é data da conferência. Que aí a pessoa vai me escrever qual foi a data que ela conferiu esse processo. Então ela vai vir aqui e vai colocar uma data. Então, quando ela clicar selecione uma data, o Pipe abre um calendário e ela seleciona. Esse campo também é obrigatório e não é editável em outras fases. Salvo. Fez isso, ela vai mover, tá? Então, quando ela fez esse processo, ela vai mover isso para outras fases, tá bom? Então, ela vai poder mover ou para Team as a Service ou para Recruiter. Maravilha, ó, já terminei essa triagem. Agora vamos ver se o nosso pipe funciona, né? Aqui você vai ter outras opções, pessoal, de pessoas, e-mail, automações e configuração de pipe. No pessoas, nessa janela, você pode convidar outras pessoas, tá vendo? Ó, eu já tenho o meu usuário e eu sou um administrador. Eu vou convidar pessoas, por exemplo,
Vou convidar a Bruna, ó, que faz parte do meu pipe, ó. Se ela já estiver dentro da minha organização, ainda que em outro processo, o Pipefy lista aqui. Se ela não tiver, você coloca o e-mail da pessoa e ele vai mandar um convite para o e-mail da pessoa para ela fazer parte. Então a Bruna eu vou adicionar, só que a Bruna eu não quero que ela seja uma administradora, ela vai ser um membro, tá vendo? Esse processo aqui é quando a gente constrói um critério para a pessoa conseguir interagir com esse pipe. Se você colocar ela como membro, ela não tem função de excluir coisas, né? Então ela pode criar, visualizar e mover os pipes. Ela não pode excluir. O administrador cria e edita, também edita as configurações. Ele faz mais. O administrador deleta, faz tudo. O membro só mexe nos cards no sentido de mover, criar e mover, tá bom? Então a Bruna vai ser membro e eu vou colocar aqui convidar. Quando eu faço isso, o Pipefy já inclui a Bruna, já envia o convite. Como ela já está dentro do meu pipe, ela não é uma pessoa de fora, dentro do meu pipe não, dentro da minha organização, ela não é uma pessoa de fora, eu já tenho ela aqui incluída dentro dessa parte de pessoas, tá bom? A parte de e-mail e automações, pessoal, tem toda uma playlist de Pipefy aqui no canal que você pode assistir depois desse vídeo para você aprender e aprimorar ainda mais seu conhecimento. Tá bom? Então aqui a gente está fazendo do zero. Então formulário inicial a gente edita a exibição do formulário no modo público ou no modo interno do Pipefy. Na parte de fases a gente edita as fases e os campos dentro de cada fase. E na parte de pessoas a gente convida as pessoas para participar desse pipe. Fechou? Terminamos isso, a gente fecha aqui. Agora eu vou inserir um card. Vou adicionar um card vida real. Então eu vou vir aqui, ó, meu nome, Rodrigo, eu vou adicionar no modo privado mesmo, tá, pessoal? O Rodrigo respondeu do Team as a Service, eu pedi o nome completo, então vamos colocar aqui o nome completo. Ótimo, Team as a Service de 0 a 10, o Rodrigo recomenda 7. Criar novo card. Isso poderia ter sido feito no externo ou no interno. O card entrou aqui para mim, tá bom? Quando eu clico agora nessa etapa, ó, eu tenho como vir aqui. E no lado esquerdo, como eu falei para vocês, eu tenho o histórico da demanda. Aqui na direita eu tenho os detalhes dessa fase. Então, pesquisa foi devidamente preenchida? Sim. Agora eu vou mover. Nesse mover, isso que é legal. Eu sempre vou recomendar a vocês que vocês criem um card de teste. Por quê? A gente vai vir aqui agora e mexer nesse configurar mover cards, tá? Lembrando, isso só faz o administrador do pipe, esse tipo de processo. A Bruna não vê esse botãozinho aqui, ó. Vou clicar no configurar mover cards e aí ele me abre esta janelinha. Nessa aqui, eu falo para ele para onde que esse card pode ser movimentado a partir da entrada da pesquisa. Então, ele pode ir para triagem, mas ele não pode ir direto para Team as a Service nem para Recruiter. Tá bom? Vou fazer o seguinte, ó. De repente a pesquisa não foi devidamente preenchida. Se ela não foi devidamente preenchida, eu vou colocar uma fase de descarte. Então vamos aqui, ó, fechar esse card. Fechei. Vou criar uma nova fase, descarte, que é uma fase final. Vou salvar ela aqui. Vou deixar a cor dela um roxo, que é uma fase de descarte mesmo. Agora eu vou vir aqui no card, configurar mover cards, eu vou habilitar para que a pessoa possa também mandar para o descarte, ó. Então ela pode mover para qualquer uma dessas duas, tá? Ou por aqui, ou ela pode mover assim, ó. Só que quando ela faz esse movimento com o mouse, repare que ele já fala que para essas duas fases não dá. Ou é para cá ou é para cá. Então ela move para triagem. Dentro da triagem, vou vir aqui no configurar mover cards. Pode voltar para a entrada da pesquisa? Não. Eu coloquei a entrada das pesquisas. Ficou bom o português, eu vou mexer já. Ela pode ou mover para Team as a Service ou para Recruiter. Neste caso, ela não pode mover para descarte. Por quê? O descarte é na fase anterior. Vou salvar. E aí aqui eu vou fazer, ó. Adiciono um responsável. Eu sou a Bruna ou o Rodrigo? O Rodrigo. Qual é o produto da pesquisa? Nesse caso, Team as a Service. Qual é a data da conferência? 23 de setembro de 2022. Beleza? Selecionou, clico fora. Reparem que fica uma flagzinha verde aqui, ó, quando você mexe, ó. Repara aqui, ó. Tá vendo? Essa flagzinha é o Pipefy salvando automaticamente. Você não precisa ficar clicando em botão salvar, tá bom? Então eu vou vir aqui de novo, vou clicar aqui, ó, 23. Beleza, ele pegou. Aí agora eu movo ou pro Team as a Service ou pro Recruiter. Vou mover pro Team as a Service. Tá movido. Vou voltar aqui, ó, e vou editar o nome, ó, entrada das pesquisas.
Beleza? Já editei. Colocar mais um card? Colocar mais um aqui. Qual que é o seu nome? Bruna. Bruna Brandini. Esse caso é um recruiter. Ela recomenda 10. Tá amando o produto. E vai criar o novo card. Ótimo. Aí vou clicar aqui na Bruna. Aí tá aqui, ó. Os detalhes da Bruna. A pesquisa foi devidamente preenchida? Foi. Vai para triagem. Aí na fase de triagem, eu entro. Quem é o auditor responsável nesse caso? A Bruna é a auditora responsável e o produto é recruiter. Eu tô conseguindo colocar a Bruna como responsável, pessoal, porque isso aqui tá dentro do card. Então, dentro do card, os membros podem selecionar uns aos outros. Só que a Bruna vai sempre saber que ela tem cards na lista dela. Eu vou mostrar para vocês. Se ela não concordar, ela entra nesse card e arruma, tá bom? Então, essa conferência também foi dia 23. E esse cara é um cara recruiter. Tá bom? Aí, por exemplo, colocar mais uma. Que essa aqui foi, por exemplo, sei lá, foi o Thiago Alberto que fez. Pro TAS, também nota 10, criou o card. Movi ele para triagem, ó. Olha que interessante, ó. Você tenta mover direto, ele fala que tem campos que são obrigatórios dentro da fase, que se você não preencher, você não consegue mover. Então tem que vir aqui e colocar assim, para ir para triagem. Então você consegue colocar esses controles dentro do pipe. Aí eu venho aqui, ó, quem auditou? Rodrigo auditou. O produto é Team as a Service. Essa auditoria também foi dia 23 e vou mover para o Team as a Service. O processo acabou. Agora eu já tenho os 3. Aí que é legal, né? Então, por exemplo, agora eu posso vir e criar o relatório para eu ter uma visão como é que estão as minhas pesquisas. Então eu vou vir aqui em relatórios agora e vou fazer o seguinte, ó, criar novo relatório. Já tem os 3 cards aqui, mas imagina que agora quais campos eu quero colocar no meu relatório analítico. Eu clico aqui nas 3 setinhas e eu posso escolher todos os campos, ó, todos os campos que tem nos cards. Aí você aí na sua casa pode explorar melhor. Só que uma outra coisa que eu quero fazer, por exemplo, eu vou adicionar um filtro, que eu vou falar o seguinte, ó, que é essa parte da esquerda, né? No Start Form, de 0 a 10, eu vou querer que ele me mostre só o que é 8. Aí eu aplico esse filtro. Então, só o que for nota 8 ou só o que for nota 9. E aí eu salvo também. Ou de 0 a 10, só o que for nota 10. E aí eu salvo. Reparem que agora é um filtro que é um relatório só para quem deu nota 8, 9 ou 10, que são os promotores. Então eu tenho só 2 resultados. Apesar de ter 3 respostas, eu tenho 2 resultados. Aí quando eu salvo esse relatório, eu coloco aqui, ó, promotores. Salvo. Agora, se eu voltar nos relatórios do meu pipe, ó, eu já consigo ver automaticamente que na minha pesquisa eu tenho 2 pessoas promotoras. Tá? E aí eu vou criar um novo relatório que é o total. Eu vou só salvar aqui e falar assim, ó, total de respostas. Vou salvar. Você poderia, por exemplo, falar, esse total de respostas é só o que não tiver, ó. Então eu vou vir aqui, ó, fase atual ou ela tá na fase de resposta Team as a Service para validar, enquanto tá em triagem eu não quero contar como respostas válidas. Aplico ou a fase atual do card é resposta produto recruiter. E eu aplico. Agora eu tenho 3, ó. Salvo. Aí meu relatório foi salvo. Vou lá no meu formulário. Agora eu tenho... Formulário não, nos meus relatórios. Agora eu tenho, ó, total de respostas e quantos são promotores. Por que eu botei o filtro de fase aqui? Porque enquanto tá na caixa de entrada, na triagem, ou se estiver no descarte, ele não vai considerar nesse cara, tá vendo? Então agora eu tenho essa dinâmica, a qualquer momento eu posso pegar aqui, ó, eu posso clicar nos 3 pontinhos, exportar relatório, e aí eu vou analisar o XLS desse que eu vou receber no meu e-mail, ou eu entro no relatório, venho aqui nesse botãozinho exportar e faço o download na hora, e o Pipefy faz na hora esse download para mim e me manda o detalhado, tá bom? Se eu quiser mais campos, clico aqui, coloco mais campos no meu relatório, salvo, e aí quando ele exportar ele vai mandar todos esses detalhes. Como é que eu volto para o fluxo, para o Kanban? Clica aqui.
Como é que eu volto para a organização? Clica aqui em cima no logo do Pipefy. Como é que eu acho o processo que eu acabei de criar? Ou ele vai estar aqui nos seus pipes, certo? Ó, que ele já está aqui, ó, pesquisa de satisfação NPS. Ou você pode vir aqui em cima nessa barra de pesquisa e colocar ó, o nome e ele já vai listar. Ó, tá aqui, ó, já está até aparecendo. Ó, pesquisa de satisfação NPS, você clica, você cai dentro do pipe, tá bom? E aí você tem uma outra forma de ver as demandas que estão sob sua responsabilidade. Ó. Clica nessa setinha na frente do Kanban e coloca visualizar em lista. Quando você coloca visualizar em lista, o Pipefy mostra a demanda, em que fase está e os detalhes do campo. Aí eu consigo ver os responsáveis. E aí, rapidinho, eu já vejo que eu tenho 2 no meu nome e uma no nome da Bruna. Tá vendo? De forma bem simples, depois eu posso voltar para a visão Kanban. E assim eu vou mexendo, criando fase, editando. Tá bom? Bom, pessoal, então essa foi a forma de construir o Pipefy do zero, mexendo no Pipefy do zero. Expliquei várias coisas para vocês, tá? Em detalhes. Tem mais coisas que dá para fazer. O Pipefy é uma ferramenta incrível para gestão de processos. Então, se você quer aprender as demais coisas, primeiro lugar, né? Se inscreve no canal. Clica no link no sininho para receber notificação. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que não está esclarecida. E depois disso, vai na playlist de Pipefy que tem aqui no canal. Tem uma playlist inteira de Pipefy para você aprender a mexer no Pipefy com vários vídeos e você vai conseguir, no detalhe, entender como o Pipefy funciona, como os processos funcionam dentro do Pipefy, vai conseguir mexer e se desenvolver cada vez mais dentro do Pipefy. Lá tem automação, como enviar e-mail. O Pipefy faz um monte de outras coisas de integrações que a gente explica em detalhes nos outros vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Por hoje é só. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!